Olá, boa noite e bem-vindos a mais um episódio do Vamos Falar de um Debrief. Hoje com o Pedro Filipe e com o David Antunes. Boa noite aos dois e obrigado por terem vindo. E antes de avançarmos para o podcast em si, como sempre, vou aproveitar para agradecer aos patronos e patronas e convidar a quem nos chega a apoiar o podcast em patreon.com/vff1 e agradecer também a todos que nos estão a acompanhar e ver através da Bola TV. Bem, nós tivemos um fim de semana sem grande prémio, ou seja, faz com que o debrief seja mais difícil de moderar e participar, porque temos de ir sacar notícias e, para ser sincero, nestas últimas semanas não houve nada assim de especial. Por isso vamos aproveitar este momento em que não há muita notícia assim, interessante para falar da Alpine. O ano da Alpine não tem sido nada de especial, nomeadamente no carro do colega de equipa do Pierre Gasly. Começou com o Jack Doohan e agora está a acabar o campeonato com o Colapinto. E a Alpine está para decidir quem é que será realmente o parceiro de Pierre Gasly para 2026. Havia a dúvida se era o Colapinto ou o Paul Aron, que tem, pelo visto, tem impressionado bastante a equipa Denstone, mas, segundo os rumores, a decisão será feita antes do Grande Prémio do Brasil, ou seja, nesta semana, e mesmo após as várias críticas de Flávio Briatore, segundo se diz, Colapinto será mesmo o colega de equipa de Pierre Gasly em 2026. 2026 que será uma temporada extremamente importante para a equipa Denstone, porque será o regresso dos motores Mercedes, depois de terem sido utilizados no último ano da Lotus, em 2015. Como eu disse, o Colapinto foi bastante criticado pelo Briatore ao longo do ano, até disse que esperava mais do piloto argentino. No entanto, nestes últimos 6 grandes prémios, em termos de resultados, entre os dois pilotos da Alpine tem havido um empate, 3 para cada lado. Não tem sido resultados para aí além nenhum ponto, e o melhor resultado foi um 11º lugar. David, começo por ti. O que é que tu achas desta potencial renovação de contrato do Colapinto para 2026? Boa noite. Eu acho que Cash is King. Literalmente. Porque, muito sinceramente, apesar de ter equilibrado aqui um bocadinho as coisas nestas 3 últimas corridas, com um carro extremamente medíocre, diga-se passagem, mas o que é certo é que a Alpine eu disse logo que este carro era uma versão B para esta época. Eles estão a pôr as fichas todas dentro das fichas limitadas que eles têm para pôr na época de 2026. E por um lado, acho que tinha curiosidade para ver o Paul Aron, que foi um piloto que me impressionou na temporada passada na Fórmula 2. Por outro, acho que também é justo dar uma oportunidade, eventualmente com um carro melhor, ao Colapinto, porque foi um piloto que impressionou nas últimas 6 corridas no último ano, no ano passado. Acho é sempre mais difícil para um piloto entrar para uma equipa depois de algumas corridas já terem ocorrido, como foi o caso dele, apesar de não terem sido muitas, acho que entrou na terceira, mas é um bocado um misto de emoções em relação àquilo que se vai passar na próxima época, porque a performance dele não está longe de impressionar, mas vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que o facto de estarem a dizer que vão anunciar antes do Brasil, país vizinho da Argentina, a probabilidade de ser o Colapinto o piloto anunciado este fim de semana para 2026 é muito elevada, mas acredito que ele tem algumas limitações no contrato, e se não tiver resultados nas primeiras 3 ou 4 corridas da próxima época, seguramente vai ser substituído pelo Paul Aron. Pedro, faço-te exatamente a mesma pergunta. Achas que é uma boa decisão? Estavas à espera de algo diferente? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu não vou responder já a ela.
Mas obrigado pelo convite mais uma vez. Já tinha saudades de participar no podcast. Mas eu já estou contente que aos 3 minutos de emissão há uma citação do Lewis Hamilton feita por David Antunes, o que me deixa já aqui todo quentinho por dentro. Já estou a pensar, isto vai correr muito bem hoje. Portanto, Cash is King, David, como diz o GOAT, tens toda a razão. Mais a sério. Epá, eu não sei se a decisão é certa ou errada, mas eu acho que podiam poupar todos um bocadinho, podiam-nos poupar a nós, fãs de Fórmula 1, mais um... Ou melhor, eu vou começar da seguinte forma. O Colapinto para mim foi uma grande desilusão, sinceramente, porque eu percebi que ele tinha um grande sentido de humor, tinha algum talento, que sabia fazer alguns anúncios, como provou ano passado, impressionou-nos a todos. Pá, mas realmente esta oportunidade que foi dada na Dacia, na Alpine, ele não tem correspondido, tanto que ele tem tentado melhorar o carro de várias maneiras, atirando contra o muro de diversas formas, meio de lado, meio de frente, meio de trás, a tentar melhorar o carro, mas aquilo não é propriamente assim que funciona, não é? Normalmente são os engenheiros que têm que tomar as decisões e não o piloto a tentar arrancar as suspensões do carro à vez. Eu acho que o Colapinto pode ser um erro de casting. É um piloto que tem algum talento, obviamente, mas acho que não é o contexto para ele, não é uma equipa liderada pelo Briatore, de quem muitos gostam. Não acho que seja uma equipa liderada pelo Briatore, com toda esta perturbação de fica, não fica, vai, não vai, tem um substituto, temos ali 2 ou 3 para te substituir, que lhe vai dar alguma estabilidade. Não sei, eu penso que o melhor seria começar de novo. Acho que a Dacia, a Alpine, o Gasly é obviamente um valor daqueles da Fórmula 1 que só tenho pena que não tenha um carro muito melhor debaixo do rabo e dos pés, porque ele é um grande piloto. Mas realmente está difícil daquele segundo carro atinar. E quando tu dizes, Guilherme, que eles estão empatados 3-3, para a equipa para o 18º ou 17º lugar, não é? Quer dizer, não lutar nessas posições, o que é no mínimo confrangedor. Por outro lado, o mal já está feito, os regulamentos são novos, pode ser que saque um grande coelho da cartola. O motor Mercedes, a partida é um motor, será, digo eu, não é será, aliás, a Mercedes tem algum talento a fazer motores, esperemos que seja um motor com alguma valia, e pode ser que o chassi que eles façam valha a pena. Em termos de, eu acho que aqui o segundo piloto da Alpine é um lugar que está à venda. Como diz o Lewis Hamilton e o David Antunes, cash is king. Portanto, se houver um piloto com patrocinadores e com apoios e com muita vontade e que convença o Briatore numa noite de brandis à beira de uma piscina no Mónaco, eu creio que esse lugar será facilmente vendido e ninguém se lembrará de que houve lá um rapaz chamado Franco Colapinto. Quer dizer, os tipos da fibra de carbono vão ter saudades dele, mas... sim, os conhecedores da Alpine vão adorar. Fora isso, acho que ninguém vai ter saudades dele. Eu próprio estou bastante desiludido, pessoalmente, com ele. Estas críticas todas que eu estava a mencionar, o facto do Briatore ter... E não foi... Foram críticas à Briatore. Ele não mudou desde a última vez que o vimos na Fórmula 1, quando era o chefe da Renault. Acham que isso foi uma tática dele motivar, ou, seguindo a citação do David, foi mesmo para sacar mais guita dos patrocinadores argentinos? David, podes ir tu. Esta foi difícil. Acho que foi mesmo... É o Briatore a ser o Briatore. Isso é aquilo que ele nos habituou ao longo dos anos que ele teve na Fórmula 1. A verdade é que há aqui uma outra questão, que é o Briatore também não gosta muito de duplas de pilotos muito competitivas. Gosta sempre de ter claramente um segundo piloto e claramente um primeiro piloto. E eu acho que é visível naquela equipa quem é o primeiro piloto, que é o Pierre Gasly, como o Pedro disse ainda há pouco e muito bem. É um piloto absolutamente incrível, que infelizmente teve o azar de estar na hora errada, no momento errado, com o companheiro da equipa errado na Red Bull.
mas desde então ele tem provado, e acho que é o piloto com melhores resultados na Toro Rosso nos últimos anos. Por isso, acho que é obrigatório tentar inflacionar, a ver se entra um bocadinho mais de dólares para a equipa. Possivelmente a despesa com a fibra de carbono vai manter-se alta no início da próxima época, e ainda por cima há 3 testes de pré-temporada, portanto isso também não ajuda muito, e sempre dá uma ajudinha ali para o orçamento para compensar esses eventuais danos que o Colapinto vai fazer no carro. Sim, isto parece que o Colapinto é o equivalente ao Fisichella para o Fernando Alonso, que é nesta comparação o Pierre Gasly. Eu, para ser sincero, sabe-me pouco. Segundo se diz, isto obviamente nós não sabemos, mas o Pedro mencionou isso. Segundo se diz, o motor Mercedes poderá ser o mais competitivo no próximo ano, e a Alpine vai ter um motor Mercedes, e acho que, a ser realmente verdade que vão ter o melhor motor, eu gostaria que fosse uma dupla de pilotos mais interessante. O Colapinto, eu também, quando ele voltou, eu estava com expectativas bastante elevadas, porque apesar de ele ter tido os últimos grandes prémios na Williams, terem corrido bastante mal, acho que ele foi uma surpresa positiva quando entrou no ano passado na grelha, e só que desapontou, não mostrou muito mais do que isso, e acho genuinamente que se fosse o Paul Aron seria uma equipa com maior interesse, com mais olhos e com mais expectativas para ver o que realmente seriam capazes de fazer. Agora o foco vai ser obviamente todo para cima do Gasly. Passando da situação de dupla de pilotos da Alpine, vamos para outra situação que parece uma novela mexicana, que é a situação da dupla de pilotos da Red Bull. Max Verstappen já está confirmado para o próximo ano, ou seja, a decisão vai sempre cair sobre quem é que é o seu colega de equipa, e a Red Bull empurrou a decisão que inicialmente estava planeada para depois do Grande Prémio do México. E existe muita especulação que realmente Yuki Tsunoda será substituído por Adjar, que tem tido uma temporada bastante positiva. Tem sido provavelmente o rookie o rookie com melhores resultados até agora. No caso da subida do Adjar, a dúvida passa a ser o que fazer à dupla de pilotos da Toro Rosso, que provavelmente vai se manter ambos os pilotos que foram despromovidos. E eu gostava também de acrescentar aqui um ponto, que é, no início da temporada houve muitos rumores e muita conversa, muita discussão em relação ao potencial subida do Lindblad, que é considerado por muito próximo da academia a subir. No entanto, ele não tem tido uma temporada de Fórmula 2 assim nada especial, para ser sincero. David, eu vou voltar a começar por ti. Em relação ao colega de equipa para o Max Verstappen, a ser verdade, concordas com a subida do Adjar, ou, na tua opinião, davas mais uma oportunidade ao Yuki Tsunoda? Ou puxavas o Lawson, por alguma razão, para lá, de volta para o segundo lugar da Red Bull? Eu muito sinceramente acho que o segundo lugar da Red Bull muito provavelmente vai para o Adjar, até pelas declarações que ele já prestou por altura do verão, que tinha falado com o Helmut Marko, e que concordavam que uma mudança de regulamento era a melhor altura para ele subir para a equipa principal. Eu acho que aqui talvez seja uma questão de respeito, algo que não acontece muitas vezes na Red Bull, ou não acontecia até um passado recente, pela posição do segundo piloto. E acho que, muito sinceramente, aqui a questão é Lawson ou Tsunoda na Racing Bulls. O Lindblad não acredito que tenha, acho que é um talento impressionante. Ele também está na época de rookie na Fórmula 2.
tem revelado a mesma inconsistência que revelou na época passada na Fórmula 3. Começa muito bem, depois começa a cair. O Pepe Marti, que era outro candidato, já arrumou, foi para a Fórmula E. Por isso, acredito que a dupla da Racing Bulls possa ser na próxima época o Tsunoda com o Lindblad, até porque acho que seria um companheiro de equipa para estabelecer um benchmark mais elevado do que aquilo que o Lawson eventualmente poderá ser capaz. E o Adjar com o Max Verstappen na Red Bull. Pedro, faço-te exatamente a mesma pergunta. Pá, eu gostava de saber por que carga d'água é que alguém quereria ir para o segundo carro da Red Bull, sendo que quer o Adjar. Até o Lawson tem mais pontos que o Tsunoda. Eu não sei se em termos de carreira se é uma decisão brilhante, apesar do claro potencial de ir contido por uma Red Bull mãe, para a equipa mãe. Mas eu sinceramente não vejo onde é que está o apelo, porque eu estive a ver agora, o Adjar tem mais 11 pontos que o Tsunoda, com o Vijay Kashyap, MBWay, Minardi. Portanto, eu sinceramente teriam que me convencer, porque assim, ou somos um piloto do calibre do puto belga e temos um kit de unhas daqueles que se calhar nunca houve na história da Fórmula 1, que conduz um carrinho de linhas ou um carrinho de rolamentos ou um foguetão da mesma maneira todas as vezes, ou então temos de nos limitar àquilo que temos melhor, que é o carrinho, e o carrinho neste momento é muito melhor do que o Red Bull para os comuns mortais. Se tirarmos o Max, o Visa Kashyap, whatever, é muito melhor, o Racing Bull é muito melhor do que o Red Bull. A prova está nos pontos do segundo piloto, do Yuki, e os pilotos da Racing Bulls. Portanto, não sei o que é que teria que ser dito a esses pilotos. Assim, pá, não, para o ano vamos ter ali uma coisa espetacular, vais só ficar um segundo do Max, percebes? Não sei, sinceramente, como é que se tem essa reunião? Qual é o apelo que se vai fazer? É Adjar, eu sei que eles é que mandam, obviamente. O Helmut Marko, se não vir a coisa com bom olho, vai obrigá-los a fazer o que ele quiser e mais nada. É my way or the highway. Mas do ponto de vista da carreira dos pilotos, eu creio que o Lawson está mais ou menos condenado, mais uma desilusão, está mais ou menos condenado a ir fazer um curso de segurança rodoviária em pista. Promover o Lindblad ou outros, não sei, o David Antunes é que é o nosso enviado especial às Fórmulas 2 e 3, ele é que conhece esses pilotos todos. Eu confesso que desconheço a maior parte, conheço o Lindblad, mas desconheço a maior parte dos outros. Não sei sinceramente, mas a Red Bull faz lembrar aquele jogo dos Lemmings, não é? Eles têm sempre mais um, há sempre mais um piloto, há sempre mais um para se atirar do precipício abaixo. Não sei, sinceramente não sei. Eu creio que a Red Bull vem confirmar mais uma vez aquilo que já andamos aqui a dizer há anos, que aquilo é um cilindro de carreiras de pilotos. É verdade. Dali, pouco, atenção, nem o Max é da escola deles, atenção. É o último a ter sucesso vindo da escola deles foi talvez o Daniel Ricciardo, não é? Não me estou a ver assim nenhum, corrijam-me. Pode haver alguma outra equipa, que agora sinceramente não me estou a recordar. O Gasly é posterior, o Albon. Sim, dado o Albon também, sim. Também não é bem da escola da Red Bull, mas... Pode-se argumentar o Sainz. Sim, o Sainz, olha, pronto. Mas o Carlos Sainz, grande piloto, mais um. Não sei o que é que vai na cabeça dos diretores da Red Bull. Neste momento o Helmut Marko parece ser o chefe da banda. Não creio que o outro senhor que foi para lá substituir o Spice Boy tem alguma coisa a dizer, sinceramente, na dupla de pilotos. Acho que não tem, sinceramente. Eu não vou dizer o estatuto, tem inteligência, obviamente, mas não tem ainda o estatuto, não tem aquele peso político dentro da equipa para tomar uma decisão, ou para levar avante, aliás, aquela que seria a sua decisão. Acho que o Helmut Marko ainda é o guardião desse nome. Não sei, tenho pena de ver o Yuki que é um grande protegido do nosso Alex, mas também o Alex percebe pouco disto, está na cara que ia proteger o Yuki. Não, tenho muita pena de ver o Yuki naqueles preparos, mas por outro lado, lá está, é onde aquele carro está. O Yuki é mau piloto. Claro que não é mau piloto, é um ótimo piloto. E se calhar se estivesse num dos Racing Bulls, se calhar estava a fazer mais pontos
até que o Adjar, por exemplo, porque em termos de kit de unhas não fica nada, antes pelo contrário, atrás do Adjar. A gente estava a falar do Adjar ser o piloto, o rookie, falar dele como rookie. Eu acho que ele é o rookie que excedeu todas as expectativas. De longe. De longe, né? Todos nós, inclusive na primeira corrida, pensávamos, isto vai-se andar ali a arrastar contra as barreiras, e afinal deu-nos a todos uma lição, até um pódio já fez, para o orgulho de muitos. E o Antonelli, pronto, faz aquilo que pode com aquele carro, vai ali, não compromete, vai andando ali atrás do Jorge. Mas sim, claramente uma revelação da época para mim. Em relação à dupla que vai ser ou vai deixar de ser, eu acho que quem tem Max Verstappen tem o problema mais ou menos resolvido. E se puserem lá até pode ser aquele skill da idade do gelo, eu acho que não vai fazer muito melhor que o Tsunoda neste momento. O David disse uma coisa que ele tem razão. Como tem, na maior parte das vezes o David tem razão. É o contrário do Alexandre. Mas o David disse uma coisa que é o facto de para o ano termos regulamentos novos poderá ajudar o Adjar. E Pedro, estavas a dizer que achas que qualquer segundo piloto vai sempre sofrer na Red Bull, mas certamente concordas com o David quando se fosse o mesmo regulamento seria uma péssima decisão para ele, tendo em consideração o histórico. Sim. Mas sim. Considerando que vai haver um novo regulamento, se calhar ele aí vê-se com melhores olhos a mudança, porque é uma folha em branco, é uma tentativa nova de realmente o segundo carro ser recuperado, livrarem os demónios, fazerem o voodoo que há para fazer. Talvez poderá ser essa agora o reset que a Red Bull no seu todo precisa para ter dois carros a lutar por pontos, por vitórias. Pode? Eu acho que mesmo que o regulamento vai mudar, obviamente, e mesmo que o segundo carro seja mais fácil de guiar, obviamente o companheiro do Max está sempre condenado a um papel secundário, não é? Vai ser sempre um understudy, vai ser sempre um ator secundário naquela equipa, porque é inevitável, quer dizer, não, acho que qualquer piloto que vá para lá agora, mesmo os mais rápidos do grid e os mais experientes, não teriam grande hipótese contra o Max com armas iguais. Partindo do princípio que o carro do ano que vem não seja uma diva tão diva como este, que seja mais fácil de guiar, que faça com que não seja tão fácil de cometer erros, tão difícil de afinar. Eu creio que obviamente o gap para o Max pode ser mudado, e um piloto como o Adjar, com sangue na guerra, com algum talento e protegido, que é uma coisa que a Red Bull não faz, que é proteger os seus pilotos. Nenhum. O Max não precisa, o Max protege a equipa toda. Eu creio que é um risco, um risco menos arriscado do que se fosse o mesmo regulamento, mas eu continuo a achar que é muito difícil convencerem o piloto. Não, que o piloto tem sempre aquela ilusão de para o ano é que é, e para o ano é que é, a próxima corrida é que é, a próxima volta é que é, portanto tem sempre esta mentalidade. Mas eu, se fosse conselheiro do Adjar, se fosse, por exemplo, aquilo que o Alexandre tenta ser para nós, que é ser um conselheiro daqueles completamente que está completamente fora de pé, eu teria muita dificuldade em convencê-lo a aceitar, a não ser com garantias, não é? Pelo menos a garantia ser, não me vão tirar a meio do ano, pelo menos sem garantia que eu posso fazer a época toda, porque durante a época há upgrades no carro, há mudanças, há mudanças de pista, de circuitos, de clima, de continente, etc., que fazem mudar a performance do carro. Portanto, eu imporia essa condição. Todos sabemos que ninguém vai aceitar esta condição da Red Bull, porque eles também não andam nisto há mais anos do que eu. Não sei, tenho sempre muito receio do segundo piloto da Red Bull. Às vezes gostava de ver, sinceramente, um Fana, que para quem não sabe é o Fernando Alonso, ocupar aquele lugar, mas não seja para varrer os mitos que aquela equipa ainda tem, e se calhar para pôr aquele carro a andar e para demonstrar realmente qual é o gap que há para o carro do Max. Os carros não são diferentes, a Red Bull não faz dois carros, um para um, outro para o outro, já lá vai o tempo em que as equipas faziam isso. Não acredito nessa conspiração.
acredito sinceramente é que o Max põe toda a gente a comer pó, o pellets de borracha, melhor dizendo, naquela equipa, e torna-se quase impossível de ser bem sucedido ali. Portanto, eu Adjar, se eu fosse ele, ficava era quietinho, eu não atendia o telefone, ficava sem rede, ia fazer mergulho, por exemplo, olha, não há rede, basta água, não sei, qualquer coisa do género. Eu para ser sincero, não acho que seria um erro eles subirem o Lean Blood, porque acho que ainda tem muito para crescer. Por exemplo, acho que o exemplo do Behrman, de dar-lhe mais um ano para ele depois ir subir com mais experiência, com mais taleca, também com maior espessura na pele para aguentar a pressão. Acho que faz bem a estes pilotos, a não ser que sejam, obviamente, o Max Verstappen, o Charles Leclerc, seja um Oscar Piastri. Só que nesse caso seria Toro Rosso teria uma dupla de pilotos, e o Tsunoda e Liam Lawson, pilotos despromovidos, que é um bocadinho triste, tendo em consideração qual é que era o objetivo desta equipa, que era realmente promover e quase educar e fazer crescer os super talentos que a marca austríaca patrocinava e apoiava desde o início das suas carreiras até chegarem à Fórmula 1. Continuando agora nesta cena dos contratos e posições e lugares, vamos falar do contrato do Russell, que, para ser sincero, eu pensava que no momento em que ele assinou o contrato, pensava que já não havia muito mais história em relação a este tema, mas a verdade é que há, porque o piloto britânico assumiu que o contrato que assinou com a equipa germânica é só para 2026, sendo que possui uma cláusula de performance, permite que exista uma renovação automática para 2027, caso seja atingida. Ou seja, se ele conseguir atingir esses objetivos, fica para 2026. E isto agora vamos supor, se a Mercedes mantiver o interesse por Max Verstappen na CESO, seria Kimi Antonelli a ser o sacrificado e a ter de abandonar a Mercedes. Isto é interessante porque o George Russell e o Max Verstappen não são propriamente os melhores amigos, seriam nesse cenário colegas de equipa, e apesar de manterem uma relação, vamos dizer, bem quente, o George Russell disse que não vê problemas nessa potencial dupla, até citou os exemplos do Senna e do Prost, e do Hamilton e do Rosberg. David. Eu estou-me a rir porque é verdade. Eu estou-me a rir das declarações dele. O que é que achaste desta novidade do Russell e da Mercedes terem demorado tanto tempo a assinar o contrato e, na verdade, só assinam por mais um ano com opções de renovação automática, e deste potencial cenário de termos uma versão Senna e Prost inglesa / holandesa na Mercedes? Começo eu? Começa, dá-lhe. Bem, primeiro, isto é a prova provada que não havia mais nenhum lugar interessante na grelha para o próximo ano. E que aquele lugar de segundo piloto na Red Bull efetivamente não é muito apelativo. Não que eu acredite que eles fossem à procura de tentar contratar o Russell. Mas, mesmo assim, falando de forma objetiva, em termos de carros competitivos, o único lugar que estará ainda disponível é o de segundo piloto da Red Bull. Segundo, adoro a forma como o Russell vem vender o peixe dele, que mas assinei um contrato melhor do que se tivesse assinado há uns meses atrás, ou o ano passado, quando eles queriam que eu tivesse assinado. Ou seja, é aquele tipo de pessoal que, olha, mudei de emprego para ganhar mais 50 euros por mês. É um bocado assim. Mas só que ele não muda, ganha mais 25 euros e está todo contente. E já agora, fazendo aqui um paralelismo com a situação da Red Bull,
não nos podemos esquecer que aparentemente o Max flexibilizou um bocadinho a cláusula para em 2027 poder ser livre de decidir o seu destino, e é nesse sentido que eu também acho que eles fazem bem em promover o Adjar, porque eles poderão precisar de um piloto para substituir o Max para 2028, ou o estatuto que o Max tem naquela equipa para 2028. Algo que eles neste momento, daquela fornada que aí vem, o que se aproxima mais de um piloto competitivo neste momento é o Adjar. Agora, achei interessante, mas eu também fico um bocadinho desiludido porque o Russell, da forma como fala, parece que o estamos a ver na Williams a falar em relação a ser promovido para a Mercedes. Ou seja, ele fala como se ainda tivesse algo a provar à equipa. E eu acho que com a época que ele está a fazer, com esta época, ele não tem nada a provar à equipa. Ele já provou aquilo que tinha a provar. Por isso, ele só assinou aquele contrato única e exclusivamente porque não havia mais lugar nenhum competitivo na grelha. E os Racing Bulls também está fechado. Para segundo piloto ou para piloto da Alpine também não é interessante para ninguém. Por isso, eu fico um bocadinho desiludido por essa postura dele, porque, efetivamente, e para mal dos pecados do Vasco, ele está a fazer uma grande época. Pedro, é como o David disse, o George Russell apresentou, quase justificou este novo contrato como este até tem condições melhores e é bom porque está tudo nas minhas mãos. Se eu tiver a performance que seja suficientemente boa, é garantido que em 2027 estou no Mercedes. O que é que tu achas desta notícia em relação ao seu contrato? Eu acho que só estava tudo nas mãos eu acho que só estava tudo nas mãos deles se fosse ele apertar as rodas do carro cada vez que ele vai à boxe, porque não está tudo nas mãos dele. Se depender da performance, bom, isso aí a equipa trata disso no instante. Exato. Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Há sempre uma porca mal apertada, há sempre 1 litro de gasolina a menos, ou qualquer coisa que se passa no carro. Mas eu gosto sobretudo, atenção, George Russell, eu concordo com o Alexandre nisto, agora mais a sério, concordo com o Alexandre, que se lhe derem meia oportunidade, ele é campeão do mundo. Ele é um piloto suficientemente forte mentalmente e em talento para, tendo um carro mais ou menos dominador, ele pode ir roda a roda com qualquer um, porque tem inteligência para isso, tem talento para isso, andou a trabalhar para isso, apesar de não ser muito entusiasmante, sobretudo quando abre a boca. Não é um piloto nada entusiasmante. E isso vai-se aprovar porquê? Posto isto, em que eu acho que ele é realmente um dos tops, abaixo daquele nível do Max, daquele Olimpo, ele é daqueles semideuses que lá andam mais rápido do que a maior parte. Mas depois, quando ele abre a boca e compara a situação dele e do Max potencial a um Senna Prost, pronto, a minha cabeça aí já tinha arrebentado, não dava para ouvir o resto, e o Luís Nico, quantos campeonatos do mundo tem o Russell? Exato. Pois, 0, não é? Pois, bem me parecia. Desculpa lá, não, eu aí acho que bons pilotos terem ambição, acho que sim, mas não se metam. Não tem, lá está, o Olimpo não é o lugar dele ainda. Ele está a falar de 3 gigantes e um mais baixinho que é o Nico Rosberg, ao nível do qual ele não está, esse cara nunca vai estar, não é? Estamos a falar de pilotos que marcaram gerações, que ainda hoje se fala neles. Um deles, infelizmente, falecido. Outro ainda por aí anda, mas ainda tem a fama que tem com os seus 4 títulos, que é o Alain Prost, caso não saibam de quem eu estou a falar. Quer dizer, fala de uma maneira, de uma sobranceria. Tudo bem, os pilotos têm egos brutais e tal, mas eu acho que hoje em dia deve-se ter cuidado com as palavras. E eu acho que o contrato que ele assinou é aquele contrato que todos nós assinamos quando instalamos uma aplicação nova no nosso telefone, que concorda com as condições e nós dizemos que sim. Exato. E não se ninguém lê aquilo, portanto ele teve que fazer aquilo, porque era o único lugar em que ele poderia estar. Portanto, se a Mercedes lhe pusesse um contrato à frente a dizer que ele às segundas, quartas e sextas tinha que ir para a cantina servir refeições, ele assinava, que não tinha hipótese, não tinha qualquer hipótese. E neste momento o fator Max, saber se 2026 o carro é bom ou não,
Nós estamos todos à espera que o Red Bull seja bom, médio ou medíocre. E dependendo do que for, o Max é que vai decidir o jogo. O Max é que vai está a condicionar o mercado dos pilotos e a dança das cadeiras, independentemente das cláusulas de rescisão, de ele agora é mais difícil sair da Red Bull, porque ele pôs lá umas cláusulas e tal. Ele se quiser sair, ele sai. Ele tem mais do que dinheiro suficiente, mais do que peso político e opinativo e talento para ir para onde ele quiser ir. E se ele quiser ir para a Mercedes, coisa que eu nunca pensei acontecer, não é? Mas se ele quiser ir para a Mercedes em 2027, ele vai e o Toto Wolff desinfeta o quarto do George Russell e como se ele nunca lá tivesse estado, não é? É como se uma cela de prisão. E, nunca se passou nada aqui. Okay, Jorge, não sei quem é. Nunca ouvi falar. E obviamente que mantém o Antonelli. O Antonelli é um piloto que dá outras garantias. Dá garantias de alguma subserviência perante o Max, coisa que o George Russell não dará. E bem, até uma dupla que eu gostaria do ponto de vista das corridas, vê-los juntos com o mesmo carro, porque não? Chavascal e fibra de carbono, a pancadaria no paddock, na box, quem sabe até na motorhome. Não sei. Obviamente do ponto de vista competitivo. Agora, o George Russell, não penso que ele é um mero peão neste xadrez. O Cash is King, mas aqui Max is King. Ele é que vai determinar quem é que vai para onde. Fora aqueles que têm contratos, obviamente, de mais longa duração, os Leclerc, os Hamiltons, etc. Que mesmo assim já se fala que até poderia sair, o que eu acho completamente ridículo. Não estar lá para. Acho completamente ridículo. Acho que é uma conversa um bocadinho sem grande sentido. E pronto, era só isto. Não está cá o Vasco para se irritar, mas estou eu. Eu sou fã do George, gosto dele como piloto. As personalidades a mim não me dizem grande coisa. Mas sou fã dele e dou comigo a concordar com o Alexandre, que é uma coisa que me deixa extremamente desconfortável. Sim, dá comichão. É parte difícil. Isto é dito com amor e toda a gente sabe. Da minha parte não é assim tanto. Mas é verdade, o Verstappen está neste momento numa situação que quase eu não assisti, infelizmente, mas quase que parece a situação do Schumacher nos anos 90, em que ele pode decidir para onde é que quer ir. Se calhar não para a McLaren, porque a McLaren neste momento tem os dois pilotos que tem e talvez não sinta tanta necessidade. É um bocadinho mais caro do que qualquer um dos pilotos que a McLaren tem neste momento, também conta. Sim, também conta. Por isso, eu acho que mesmo... Aqui eu não sei se concordo a 100% com o Russell, porque nós já vimos várias situações em que renovações automáticas foram realmente ativadas e depois foram facilmente desativadas pelo preço certo. E depois eu acho piada que ele mencionou Senna e Prost e Hamilton e Rosberg no sentido de estas duplas tiveram muito sucesso. Mas na verdade o que eu vejo aqui é dores de cabeça para a Mercedes, que ele acaba por citar. Senna e Prost, Hamilton e Rosberg, a Mercedes como se viva, né? A não ser que tenha um carro realmente dominador como teve em 2004. Eu acho que o que aconteceria é que a Mercedes jogaria as papaya rules e duplicava aquilo, e então os pilotos iam ter uma guideline, iam ter instruções para o que fazer durante a corrida, e o Max olhava para aquilo: eu vou ali à casa de banho, eu já venho, eu já trago o papel, já vou-vos mostrar o que é que eu faço a isto. E o George Russell ia se queixar permanentemente que o outro aqueceu demasiado a chaleira, ou que deixou o chapéu fora do sítio, ou que assim que ele é um choninhas, quer dizer, na pista é um brilhante piloto, mas depois queixa-se de tudo e mais alguma coisa, que é uma coisa que a mim me irrita a toda a hora. Eu acho que seria uma dor de cabeça para a Mercedes, porque hoje em dia eu creio que não há chefe de equipa, salvo obrigatório, que fosse capaz de lidar com dois talentos do mesmo calibre. Mesmo se a gente for a ver, perdoem-me os fãs do Nico Rosberg, não é a mesma coisa. Não é. Nico e Lewis não é a mesma coisa. Não, o Nico nunca estará ao nível do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton é Fernando Alonso, é Max. Até o Nico diz isso.
Pois, não sei, eu não vejo. David, eu não leio as revistas cor-de-rosa da Fórmula 1. Não, foi uma entrevista que ele deu. Foi uma entrevista que ele deu em que um taxista se virou e disse assim: o melhor é você, foi o melhor piloto. E a filha mais velha dele disse: não foi o Lewis. Portanto, está tudo dito sobre pois, em casa. Eu acho que ele diz isso, eu acho que ele diz que foi a filha que disse, porque é uma coisa que ele tem que ter ao respeito, tive que ter ao respeito todos os dias, não é? Mas o que é certo é que bateu fair and square e isso ninguém vai. E ele fez uma grande época. Mas eu acho que estamos a comparar o incomparável. Estamos a comparar pluricampeões do mundo, lendas da Fórmula 1 com o George Russell. Eu acho que é um grande piloto, mas calma. Uma das coisas mais interessantes é que ele diz é que o Max tem mais a perder com a situação de ir para a Mercedes do que ele. Porquê? Porque toda a gente espera que seja o Max, não é que ele manda. Ele não deve estar bem certo das condições das cláusulas de performance. Porque eu acho que é isso. Ao Max, que eu acho que é isso. Olha, se calhar isto aqui não vai ser assim tão fácil para ti e ainda vai. O George também vive no Mónaco, não é? O George vive no Mónaco. Sim, acho eu, não é? Portanto, o gajo não paga impostos nem de rendimento nem de estupidez, por isso pode dizer o que ele quiser. Exatamente, é isso mesmo. Mas eu acho que a piada é essa. Não, então o Max é que tem mais a perder em vir para o Max perde um dos títulos. Se é que combater comigo, eu vou-lhe ganhar nos treinos livres. Mas aqui a questão é que a Mercedes efetivamente está à procura de um piloto com presença global. Não tinham o Hamilton e neste momento qual é o melhor piloto para representar a marca a nível mundial? Certo. Seria o Max. Certo, mas estão a fazer o papel deles, que é tentar manter-se ali e tentar segurar eu aquele que lhes também dará e aquele que também dará maior retorno para a marca. Sim, no curto prazo, obviamente que sim, mas imagina que o carro é um chouriço. Imagina que o carro é uma... que o carro é igual a um Dacia. Mas dessa forma é que o Max foi inteligente em manter-se na Red Bull durante mais uma época. Imagina que o Max vai para a Mercedes e que o Mercedes é igual ao 2022. Exato. Que ele não fica pedra sobre pedra, meu. O gajo, que a fábrica muda de sítio, que ele muda aquilo tudo. Portanto, eu acho que para o ano, nós é que vamos ver para o ano se o carro for bom, se o Red Bull for bom, se o motor for corresponder, se a equipa de engenheiros corresponder, se ele vir cá potencial, ele vai se manter. E aí o George pode assinar os contratos que ele quiser, porque o Max, se estiver confortável na Red Bull, ele não vai querer sair. Mas se ele quiser sair, vai ser um vestavias, vai ser um bocadinho o Obelix entrar pelo campo dos romanos adentro. É tipo a fugir por todo lado. Portanto, ele é que vai determinar onde é que as peças vão cair. Yeah. Essa é a minha opinião. Não sei se estou certo ou estou errado, não costumo acertar em nada. Eu acho que ele foi inteligente em manter a porta aberta para manter-se na Red Bull em 2026. Acho que as próprias mudanças dentro da equipa da Red Bull o agradaram. Ele parece outra vez muito mais confortável com a equipa do que aquilo que parecia há uns meses atrás. A equipa evoluiu, que era algo que ele queria. Portanto, é mesmo isso. Ele mantém-se no mesmo sítio, vê o que é que acontece em 2026 e 2027 também vão haver outros lugares disponíveis. Portanto, vai ter muito mais oportunidades para mudar de equipa ou talvez para uma equipa mais competitiva. Eu vou aproveitar e vou só ler aqui uns comentários, porque temos um convidado especial aqui no nosso no meio dos comentários. O Miguel Maia deseja-nos boa noite a todos desde Vila do Conde. E depois aparece aqui um Young Timers Portugal. Quer dizer, vim aqui para ver se eu ouvi opiniões válidas sobre a F1 enquanto viajo. Já percebi quem veio. Deixem estar. Eu ouço música. Pá, David, peço imensa desculpa. Este comentário do Alex não é aceitável. Mas que achas que foi para o David? Pode ser assim para mim. O Vítor Manuel Fialho dá-nos a boa noite a todos e manda cumprimentos da Benedita Alcobaça. E o Alexandre continua a aparecer. O Fisical ganhou corridas, aguardo mesmo do argentino. E depois diz, a única coisa para a qual eu puxava o Lawson eram umas pedras de gelo. Mas o Miguel Maia faz um comentário em relação a algo que tu disseste, Pedro.
se o George fosse servir para a cantina, estourava com o cost cap para o catering. E depois... Por causa dos abacates, isso era por causa dos anos de abacate, as torradas de abacate que ele ia querer. E depois, eu acho que não vou ler este. Não posso já ler está no ecrã, já está no ecrã. Sim, mas faz publicidade a um comprimento, um medicamento que não faz publicidade ao podcast. Por isso, vamos continuar em frente, mesmo com a companhia do Alexandre. Eu não sei se vocês têm muito a dizer em relação a isto, mas foi uma notícia também destes últimos dias, em que a FIA ilibou Liam Lawson no caso do Grande Prémio do México, onde ele se cruzou com comissários que estavam eles próprios a cruzar a pista, após a autoridade mexicana do automobilismo o ter acusado de não ter ajustado a sua linha de trajetória, apesar de existirem duplas amarelas. Têm alguma coisa a dizer em relação a isto? Ficam contentes por a FIA ter ilibado ou ter protegido o piloto? David, o que é que achaste disto? Bem, eu acho que fizeram muito bem em tomar esta posição, porque quer dizer, como é que um piloto vai ser responsabilizado por uma situação destas? Eu acho que claramente houve ali algo que correu mal, aparentemente questões de comunicação. Achei completamente ridículo o comunicado lá dos comissários, ou queiram chamar, do México, completamente a sacudir a água do capote, e achei que é justo virem repor a verdade, e quem for ver o onboard vai ver que o Lawson não ia a velocidade máxima, nem pouco mais ou menos. Acho que é justo. Agora, dito isto, acho que o Lawson tem uma ganda cunha na FIA, porque ele é ilibado de penalizações, ele é ilibado disto, ele é ilibado de tudo e mais alguma coisa, e está sempre a fazer porcaria em pista. E, curiosamente, tem menos pontos de penalização do que, sei lá, 80% dos pilotos, do que o Max, do que o Hamilton. É assim, por isso, não sei, acho que ele... Não sei, se calhar o pai dele está na lista para vice-presidente da FIA ou qualquer coisa assim. Pedro, tens alguma coisa a acrescentar? Desculpa. Eu realmente, eu delego as opiniões mais sérias e conhecedoras no comandante Luís Tiago Martins, que é um ex-comissário de pista, no nosso amigo Rui Wozard, também ainda comissário de pista, creio eu, porque eles é que sabem quais são as regras e eles é que sabem o intrincado de quem é que manda entrar na pista, quem é que manda sair da pista, de onde é que não é. Eu aí não me queria meter, mas da mesma maneira que nós falámos disto em off, portanto, se houver uma grua na pista ou um caminhão em pista, para mim é bandeira vermelha. E sobretudo se mandam dois tipos como eu, assim, tipo chubbies, buscar bocados de fibra de vidro e andarem agachados, aquilo ao fim de um minuto, já está tudo a arfar e pronto, e a coisa ia correndo mal. Por outro lado, aqueles senhores do Automóvel Clube do México, agora não me lembro agora bem da sigla, eles devem pensar que estamos no tempo em que havia um jogo chamado Carmageddon, em que valia tudo até a baterem velhinhas no andarilho, que dava pontos. Eles acham o quê? Que um piloto tem a intenção de bater em comissários, de atropelar comissários de pista. Isto para quem conhece a história da Fórmula 1 é uma afronta, porque há um piloto que morre, há um comissário de pista que morre numa corrida dos anos 70, que eu por acaso agora não me recordo do ano, não está cá o nosso João Amaral, que eu mando um grande abraço para nos lembrar. Portanto, isto é uma coisa séria, aquilo que aconteceu foi uma coisa séria, e estarem a acusar o piloto de excesso de velocidade, pois já o Lawson coisa que nunca foi acusado foi de ser demasiado rápido, portanto, este também é um bocadinho parvo, uma acusação um bocadinho parva. Mas quer dizer, o Automóvel Clube do México, quer dizer, mas que fiquem na vossa linha, vocês organizam isso aí e nesse autódromo, a gente faz o favor de ir aí, tanto fiquem lá caladinhos. Por outro lado, a FIA ilibar o piloto, não é bem ilibar, porque a FIA realmente diz, não, a telemetria e tal, ele até abrandou e tal, ele foi à boxe, não vinha em ritmo máximo, mas tudo bem, quer dizer, ali o que aconteceu foi um lapso penso que de rede até da rádio dos comissários que quando foram chamados de volta não conseguiram ouvir ou não. Algo se passou. O que temos que dar graças é que não aconteceu nada e aprender que para a próxima se calhar temos que parar a corrida ou temos que, sei lá, fazer os pilotos seguir a linha do Max, por exemplo, terem todos pela relva
enquanto se limpa a pista. Não sei. Diz? Ou safety car, por exemplo. Um safety car, qualquer coisa. Não é? Chamar a Guardia Civil, proteger os pilotos, porque aquilo é tudo muito perigoso. Não sei. Pô-los a andar ao contrário. Para ser muito sincero, acho que é uma prática relativamente comum em alguns dos circuitos, principalmente nas voltas iniciais, quando o pelotão está mais agrupado, de por vezes acontecerem estas situações. Nós já vimos várias imagens ao longo da época, vemos em Singapura, vemos em vários. Eu acho que se está a brincar um bocadinho com o fogo e acho que se devia arrepiar um bocadinho de caminho em relação a este tipo de procedimentos. Porque se esta situação, se há algo que prova, é que não estão sempre em controle de todas as situações no decorrer de uma corrida. Ou seja, não podem ter nem a direção de prova, nem a direção de prova não pode ter a certeza de que os comissários vão estar 100% em segurança enquanto há carros a rodar em pista a 300 km por hora. Portanto, eu acho que é tentar controlar as invariáveis e, se calhar, da mesma forma que o fizeram no final da corrida com a questão do Virtual Safety Car, se calhar têm que arrepiar caminho e começar a fazer disso uma prática mais comum, em vez de continuarem a permitir e incentivar os comissários a irem buscar detritos à pista. Só queria dizer mais uma coisa em relação a isto, Guilherme, e acabo já a minha intervenção sobre este tema. Na declaração da FIA, a FIA termina a declaração dizendo que agradece a todos os voluntários e profissionais que ajudam na organização do Grande Prémio. Portanto, nós temos alguns destes comissários, são com certeza tipos que são como nós, são fascinados pela Fórmula 1 e querem estar ali e estão lá de borla. Portanto, isto é a mesma coisa. Estes tipos não são apanha-bolas. Com todo o respeito para os apanha-bolas. Não são apanha-bolas. Estes gajos deles depende a vida de um piloto. Olha, a vida é o acidente do Grosjean. Não é? São os comissários de pista mais ou menos fit, não é? Alguns são chubby como eu, outros não. Mas agora, estes tipos são importantíssimos. Estes tipos são voluntários. Mas não são pagos e bem pagos. Mas a Fórmula 1 não gera dinheiro suficiente para pagar bem a esta malta. Quer dizer, esta precariedade é como os membros do colégio de comissários, não é? Aqueles três, como é que se é agora? Não é colégio de comissários, desculpa, aqueles senhores são voluntários, estão ali porque foram pilotos e alguns de quinta categoria. E não. Pagos, profissionais, pagos para serem responsabilizados pelo que fazem. Pagos e bem pagos. Para que não seja depois, o gajo era voluntário, o gajo tem uns sapatos novos, escorregou ali, os sapatos, mas quem é que lhe deu os sapatos? Foi ele que comprou. Isto é uma brincadeira, quer dizer, estamos a brincar com a vida dos pilotos, não é? Dos pilotos e dos espectadores, não é? Porque aqueles tipos podem intervir em qualquer situação. Portanto, acho que a FIA devia ter vergonha na cara e tinha escusado de escrever aquele parágrafo naquela declaração. Bem, nós falámos tanto sobre a dança das cadeiras da Alpine e da Red Bull e potencialmente da Mercedes que agora somos demasiado bons a encher chouriços. Porque agora só temos pouco tempo para a antevisão do Brasil. Para mim, eu só preciso de bold predictions e top 3, David. Top 3, olha, Norris, Hamilton, Max, bold prediction. O Hamilton em segundo. O pódio do Hamilton pela Ferrari. Então, David, hold my beer. Então, o Hamilton ganha a corrida. Bold prediction, o Hamilton ganha a corrida, o Max faz segundo lugar e os dois McLaren não acabam. Brutal. E agora que eu estou a ver, eu já não vinha cá há muito tempo. Portanto, temos um novo líder do Campeonato do Mundo. Eu estou meio confuso. Aliás, eu acho que vai ser um Hamilton. Vai ser o Hamilton a fazer um grande brilharete este fim de semana. Por acaso também acredito que ele esteja bem este fim de semana. Eu tinha 3 hipóteses para vocês, mas realmente não... Porque eu tinha a continuação do domínio de Norris do México, o regresso do verdadeiro Oscar Piastri, ou termos Max Verstappen a fazer novamente uma dança da chuva ou dança na chuva, que foi o que ele fez no... Se chover, ele ganha. Se chover, ele ganha. Estão a confiar fortemente no Hamilton. Não estava bem à espera.
Do Hamilton, ainda por cima. Jantei bem. É um Jantei bocado- muito bem. É um bocado como apostar no Hamilton para Silverstone. Se há circuito onde ele dá 200%, é em Inglaterra e é no Brasil. Ele está a correr em casa. Pois, exato, Está teoricamente. Não é? Exato, exatamente. Sim, mas o Max É Verstappen cidadão também está... honorário, qualquer coisa assim de género. Max Mas, está... muito sinceramente, acho que é a única hipótese que ele tem de ter um pódio até o final da época pela Ferrari. Honestamente. Mas Ele numa situação... Não vai ter nenhum pódio pela Ferrari até o final da época. Mas estás a falar numa situação em que é normal, corrida normal, ou seja, ritmo puro, ou precisa de chuva, precisa de alguma ajuda divina? Não, nesse caso. sendo realista, quer dizer, sejamos realistas, o Hamilton, a par do Max, são um dos melhores pilotos a gerirem corridas com o tempo variável, de seco, molhado, portanto, atender mesmo à própria ou à previsão do tempo, acredito mesmo, mas mesmo com o piso seco, eu acredito que ele vai fazer um bom resultado, honestamente. Muito bem, não estava à espera do Hamilton ser invocado, só que na verdade estou rodeado de fãs cegos do Lewis Hamilton. Eu estava à espera que o David dissesse que o Berman fizesse o pódio. Quem? Esse sim era uma boa... O Berman. Não sei de que estamos a falar. Overrated. É capaz de ter uma corrida. Olha, então queres uma boa bold? O Colapinto marcar um ponto. Não, mas isso aí já é impossível. Espera lá, então, se for jogar bowling, pode fazer vários pontos, né? Então não conta. Não, o Colapinto pontuar. No Grande Prémio. No Grande Prémio. É sprint, não é para nada, sejamos realistas. Não é? Eu nem vou perguntar pelo sprint. Exato, eu, para ser sincero, eu já sou cego, na verdade. Eu tenho esperança que o Piastri volta. Porque senão acho que isto aqui já passa a ser o Norris a ir com mais tranquilidade. Chama-se o momentum, não é? Se o Norris ganha com alguma vantagem, fica difícil mentalmente recuperar. Vou dizer Piastri em primeiro, em segundo lugar o Charles Leclerc, só porque sim, só para vos chatear, na verdade. E em terceiro lugar o Max Verstappen. Acho que fica assim o nosso top 3 está dado. E acho que fica por aqui o nosso episódio. Não tínhamos muito para falar, mas na verdade falámos muito. Muito obrigado a todos os que viram. Obrigado a todos os que participaram nos comentários, exceto o Alexandre. E que tenhamos um bom Grande Prémio do Brasil, que normalmente dá boas corridas. Vemo-nos na próxima segunda-feira. Obrigado e boa semana a todos.